No budismo tem bastante disso também. Até lá no jogo do Wukong, no primeiro capítulo tem a Uhum. animaçãozinha é meio sobre isso. Que, que interessante. Muito legal, muito legal. Inclusive, eu não sei se tem tanto a ver, mas tem um koan que eu gosto bastante. Pro pessoal que não Hum, sabe o que é um koan, é basicamente uma história que pode ser real ou não, é, variam, mas são histórias usadas para meio que estimular os estudantes de budismo, enfim, praticantes a compreenderem melhor alguns conceitos ou ficarem mais perto da iluminação de certa forma. Apesar de iluminação ser um termo não, não exatamente correto, mas é de basicamente uma mulher e ela era muito bonita e ela queria se tornar monge, só que ninguém aceitava ela, nenhum mosteiro aceitava ela, porque tinham medo de que os outros monges fossem se fossem perder, meio que perder o foco hum, por causa uhum, da beleza dela e tudo mais. E sim. aí ela foi lá e pegou, não lembro exatamente o que, mas acho que era um negócio de ferro e colocou na cara pra queimar o próprio Ah, rosto. E aí aceitaram ela. entendi. Nossa. É algo bem extremo, mas ao mesmo tempo Uhum. é uma questão Rapaz, do que é só mais que. importante. Vou te interromper só um pouquinho. Acho que aqui eu vou fazer diferente. Vai ser tipo uma ponte grande de madeira. Ah, ok. Mas. Mas sim, eu vejo, é tipo. ah, é interessante, né? Ela tinha tipo esse dom da beleza, né? Mas ela escolheu. Mas ela fez o que ela achou necessário pra conseguir ser monja. Sim, acho que uma questão de do que realmente importa pra pessoa. Sim. Uhum. E é interessante que eu acho que tanto que algumas histórias assim, elas são bem extremas, mas o ponto não é pra você ir tipo literal nessa parte extrema, mas a mensagem que passa, né? É, Isso. inclusive tem um quote que é muito nessa linha e agora eu não vou lembrar exatamente qual que é o contexto, mas o basicamente se eu não me engano aparece um gato no Uhum, mosteiro e aí o pessoal acho que fica discutindo sobre o gato e tudo mais. E aí o monge, o líder, né, uhum, ele aparece e faz uma pergunta pra todos eles e fala que se eles não responderem, o gato ele vai matar o gato. hum, E aí no fim eles não conseguem responder e ele de fato mata o gato. uhum, E aí depois chega outro monge no mosteiro, eles conversam entre si e aí esse líder e tal, ele explica o que aconteceu. uhum, E esse monge que tá visitando, ele levanta, pega os sapatos, coloca em cima da cabeça e vai embora. hum, E aí a minha interpretação, pelo menos, é basicamente de esse ato, né, de sair com os sapatos na cabeça, de basicamente a ideia da a inversão dos valores dele, do Messi ter matado um gato, pra uhum. meio que passar a mensagem do Dharma, né? Só que de forma a meio que desrespeitar ele, causando mal pra uma vida. Sim, sim. Então ele usa. Aí, inclusive, se comenta desse Koan de que muito provavelmente isso não aconteceu de verdade. Esse é um dos que é realmente só pra passar uma ideia. Uhum. E tem vários que são assim.
Nossa, é muito interessante essa questão da inversão, né? Que ele mostra com os sapatos. Tem no em Koan, acho que a coisa mais comum que tem é basicamente algum monge respondendo alguma questão com uma ação meio enigmática ao invés de com palavras. Uhum, entendi. Vai ser slab de madeira ou madeira normal aqui? Ah, eu acho que os dois. Nossa, eu fiz duas pressure plates sem querer, rapaz. Quer pisar nelas? Eu Eita, não, quero. não faz barulho. Não faz barulho? Não acredito. Pior que Pressure. Falando de blocos preferidos do Minecraft, a Pressure Plate é o meu bloco menos favorito, eu detesto ela. Porque ela é tipo, é muito pouco, é muito fino, e ela Uhum, não completa o bloco inteiro, ó. Fica sobrando uma borda aqui. Então eu não sei, ela é um bloco simplesmente ridículo. entendi. Eu não sei, ela me causa uma raiva sem sentido. Não gosto de Pressure Plate. E também, porta que funciona por Pressure Plate é horrível. É Uhum. muito melhor só clicar. É mais satisfatório, né? Às vezes você usa pressure plate, você demora um pouquinho e se bate a cara na porta. É complicado. Uhum. É verdade. Eu não tinha parado pra pensar nesse ponto. Eu queria fazer uma coisa assim, rapaz. Eu vou começar. ah, eu queria fazer como se fosse um círculo, só que o, o topo dele, né? Tipo um arco assim. Aham. E eu tô pensando agora em como eu vou fazer isso. Talvez seja melhor desenhar, não? Um Desenhar. negócio de pixel art. Talvez, talvez. Mas eu não queria parar agora. Nem cortar o vídeo. Hum. Eu, eu acho que poderia ser interessante aqui Uhum, e meio que diminuindo. Então, colocar a madeira aqui uhum. pra fazer ela um pouco mais fina e dando uma afinada. Mas não sei. Tipo, mais blocos aqui e depois vai ficando menos, menos ou o oposto? Ó, colocar, tipo, substituir isso aqui pela madeira. Aí Uhum. depois faz a madeira aqui. E aí talvez deu. Ah, ok, ok. Ou mais um desse. Aí, rapaz, sabe essa slab? Ela quebra melhor com picareta. Minha nossa. Daí. Daí é amaldiçoado demais pra você? É bastante. Até É, porque claramente isso aí é simplesmente um. Não vou dizer necessariamente um bug, mas com certeza não era a não era. intenção funcionar assim. A questão é que o Nock, se não me engano, ele programou a slab de pedra, né? E ele tava Aham. meio. ah, e eu não sei bem o que aconteceu. Eu acho que ele quis fazer a slab de madeira muito rápido. E daí ele só mudou a textura. Só que daí ele se esqueceu que a slab de pedra se quebra rápido com a picareta, né? É. Tem que dar umas madeiras, rapaz. Eu Isso aí queria. parece um momento League of Legends. O League of Legends é complicado, hein? Eu lembra, não sei se você viu a entrevista onde um homem dizia, não sei até se você que me passou, que ele dizia que o League of Legends nunca foi refatorado, o código. Sim. Então, É o mesmo desde 2009. sim, isso principalmente pra mim que tô estudando muita programação, né? É muito doido de se pensar, porque tem muita coisa que a gente faz assim pra dar um fix. E eles simplesmente não refatoraram. Por isso que tem aqueles bugs, né? Tipo, que a gente vê naquele canal lá do Vandril. Tem uns bugs bem loucos. Ah, tô vendo, rapaz, a sua ideia. Entende a Ah, tecnologia? a tecnologia é poderosa. Gostei, gostei. Você tava falando Aí aqui. custa menos bloco também. Sim, sim. Você falou aquilo do Quan.
E eu acho interessante que tem algo parecido no. Não parecido na essência, mas tipo nisso que você falou de a história não deve ser vista como literal, mas no que ele representa, né? Tem muito isso nas Uhum. parábolas que Jesus fazia, porque tem umas parábolas que elas são bem, tipo, pesadas, né? O contexto Aham. delas. E daí já levou um pouco de crítica, porque o pessoal costuma dizer, tipo, como que o símbolo da bondade suprema, né? Falaria sobre, tipo, servos, sabe? Escravos e mestres. Aham. Mas justamente Jesus nunca glorificou isso. Na verdade, era o jeito dele de pegar o contexto da época e usar como analogia, né? Então, Entendi. então isso é bem comum. Inclusive, na própria época, teve muitas parábolas que Jesus fazia que possivelmente ajudaram muito no futuro a abolir a escravidão, porque muitos ensinamentos dele usavam a escravidão como exemplo, mas era sempre de um tom para mostrar uma negatividade, né? Mas de maneira bem Entendi. sutil. Ele. O. Oh, Como ele. legal. Pera. É que. Pera. É tipo assim, na verdade, né? Aham. Uhum. Esse. Oh, beleza. É. Na época de escravidão. Ó, Creeper atrás de você. Oh, Cuidado. Na cê... época da escravidão nas Américas e tal, teve a questão de gente tentando usar religião e pseudociência pra justificar, né? Uhum. Então, interessante. É, sim. Teve isso E também. eu acho interessante também que geralmente no Brasil, no Ocidente, enfim, nas Américas, a gente associa ao extremo a escravidão com a questão dos negros, Uhum. mas a gente esquece que na história do mundo inteiro, basicamente todos os povos tiveram escravos. Ah, pois é. Então, Aham. então é muito interessante ver justamente essa questão de como tentavam justificar pela questão étnica, Uhum. que obviamente é ridículo. Uhum. Pois é. É, o que eu mais conheço disso é a questão dos negros mesmo, que tinha até aquela teoria que o cérebro é inferior e tudo mais. E É, que. teve bastante, bastante pseudociência sendo produzida na Uhum. época. Sim. Oh, boa, Vai fazer mais alto rapaz. ainda? Subindo mais? Eu acho que Deixa eu não. ver se... Acho que assim tá bom. Ok. Daí agora a gente pode fazer assim, né? Será Uhum. que a E gente. aí aqui coloca essa madeira aqui? Eu acho que não. Eu acho que eu vou fazer meio assim, rapaz. E depois eu faço como se fossem pilares, assim. Ah, entendi, entendi. Ah, É, fica tá legal. ficando legal. Só tenho que ver bem quantos blocos foram. Um, dois, três, quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro. E faz no cinco. Aí. Opa, aqui não. Opa, que engraçado. Eu fui botar a madeira, mas você botou ao mesmo tempo. E daí o jogo atualizou pra achar que tava embaixo. Ah, Eita, esses creepers, rapaz. são quatro, né? Ah, São caí. quatro. Eu acho curioso ter feito esse negócio do agachar
e de ser impossível de cair agachado Uhum. antes da corrida, que me parece muito mais intuitivo de se fazer num jogo. Ah, é verdade. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, rapaz. É. Pois é, porque. Hum. Ih, acho que foi três, rapaz. Ih, Tudo bem, tudo bem. A gente faz no próximo. Oh, opa, se quiser subir aqui. já sou. Ah, você não tem um machado, né? Não tenho, esqueci de fazer. Tudo bem, tudo bem. Ah, tá! Esse barulho. Gustavo! Nossa, esse é o barulho que um ser humano faz se afogando. Ah, não, eu criei um vórtex d'água. Tudo bem, tudo bem. Interessante, né? Nessa versão eu acho que já tinha água infinita, mas ela não funciona nessas ocasiões, né? Porque hoje, se É, você fizesse isso, ela iria se completar ali. olha quão caótico ficou isso aqui. Tentei consertar e ficou pior. Minha nossa, isso aqui é um problema. Ih, eu acho que vai acabar a minha madeira. Vou jogar algumas. Oh, obrigado. Oh, rapaz, tá ficando muito legal a ponte. Tá ficando. A gente vai ter que ver a iluminação aqui também, como é que vai ser. Uhum, verdade. Oh, e eu já vou aproveitar, rapaz, e pegar a lã daquelas ovelhas. Nossa, As trocas de iluminação parecem mais repentinas, né? sim, sim, é como se tivesse menos frames que iluminação, né? No fim do dia. Aham. Bom, aqui eu vou fazer no infinito. Hum, É só contar quatro. sim. Aí a gente acorda com um creeper explodindo a ponte. Que engraçado, né? Tipo, não tinha essa questão do. Você não pode dormir, tem monstros por perto. Mas ele te deixava dormir, mas os mobs te acordavam, né? Sim. É bem curioso, tipo, será que é meio que tem um spawn rate? Ou ele. Eu duvido que ele acelere a noite, literalmente, né? É, então. Tem alguns mods que fazem isso, mas por default, não. Seria, acho que bem complexo. Acabou minha madeira. Eu já tenho Ok, duas. ok. O bom do Minecraft é que você pode fazer a sustentação depois da ponte, né? É verdade. Eu tô ensinando também meu pai a jogar Minecraft. Ele tá se interessando.
Mas o meu computador, o antigo, ele roda bem lento o Minecraft. Então tá sendo meio complicadinho. Ih, rapaz. Eu acho que vai. Ah, já tá chegando. Ok, ok. Eu, Nadar é eu duro, né? caí pra voltar é complicado. Nossa, nadar é muito duro. Nadar não é fácil. Essa versão deixa a gente muito mais humilde. Hum, acho que tá bom por enquanto. Hum, eu também tava conversando com aquele amigo que eu comentei que eu fiz, rapaz, que é um garoto cristão, né? Que é bem mais devoto do que eu, pelo menos tem muito mais conhecimento. E a gente tava comentando sobre algo interessante, que eu comentei com ele que ah, eu tô muito tentando arrumar alguns maus hábitos, né? E Uhum, principalmente aqueles que vêm às vezes do pecado, como ódio, por exemplo, ou outras coisas, né? Tipo preguiça e tudo mais. aham, E eu tava dizendo pra ele que parece que quando eu me dou essas regras, né? Eu me imponho essas regras próprias, eu acabo sendo mais livre, na verdade. Porque eu gosto de pensar que quando você tá sem as regras e você não tem, tipo, todas as limitações pela moralidade, você acaba sendo escravo dos seus próprios vícios, dos pecados. entendo. Então, como que eu posso dizer, limitando, por exemplo, a minha preguiça para evitar que eu ficasse dormindo a tarde toda, porque eu gosto bastante de dormir, eu acabo não sendo um escravo da preguiça, eu não fico cansado toda hora. E eu gosto de pensar dessa maneira, porque eu acho que muitos ensinamentos assim morais, seja por exemplo no que eu tô falando do cristianismo, por exemplo, eles acabam sendo regras que às vezes são pro seu próprio bem, para você não tipo ser ah, com para você não ser pego por esses vícios. Uhum. E eu tive esse pensamento nesses últimos dias e tem me ajudado bastante. Hum. Tem, acho que basicamente desde que eu conheço o Eric, a gente conversa sobre esse tipo de coisa e isso foi em 2018, já que a gente tinha conversado de como, na nossa análise, a Bíblia é basicamente um manual de como viver. Hum, É, nossa, que. especialmente em questão de reprodução de raça mesmo. Uhum. Porque até tem a questão, né? Eu vejo bastante gente falando, por exemplo, de como. Nossa, a água não impediu eu tomar dano aqui. É, com uma só aguinha, Um... assim, um bloco de profundidade, ele não É porque impede. tem o contato, né? Uhum, O... Mas o pessoal, por exemplo, fala que a questão de monogamia, né? uhum, E sim, monogamia não é algo natural, o ser humano natural seria poligamia e a monogamia é um negócio social, imposto, uhum, sendo que na verdade isso não é verdade. uhum, É, tem inúmeras espécies que são monogâmicas e existe uma estratégia evolutiva na monogamia e que, curiosamente, uma das maiores estratégias nisso é de variabilidade genética. Porque geralmente o que ah, acontece em poligamia é que um macho uhum, tem muitas fêmeas. Então o sim, que sim, acontece é que os genes desse macho se reproduz muito e aí você acaba tendo menos variabilidade genética, entendeu? Porque é muita reprodução de um gene igual. Então, e a variabilidade genética é justamente o que permite com que você tenha mais mutações e uhum, tendo mais mutações, você tem mais chance de se adaptar na ao seu ambiente, né? Então, geralmente do que eu vejo pelo menos, que eu não sou especialista em nada, mas
é mais comum essa questão da poligamia em animais que se reproduzem muito em massa e basicamente a estratégia deles realmente é de ser um grande grupo, Uhum. né? Então você tem, por exemplo, algumas aves solitárias, é bem comum que elas sejam monogâmicas. Nossa, eu não tinha ideia disso. Eu sempre só pareceu mais natural pra mim, tipo, monogamia, claro, mas eu não tinha ideia dessa questão de eficiência biológica, né? Sim, tem. Opa, essa. Então eu sempre vi essas questões da Bíblia realmente muito meio que como realmente um manual de como fazer a sua espécie prosperar. Uhum. E, inclusive, esse era realmente muito do objetivo do Antigo Testamento, né? Que tem aquelas questões que o pessoal comenta, por exemplo, de não poder comer carne de porco. O Sim, que eu ouvi sim. falar, pelo menos, é de que na época, na região, tinha-se muito problema de doença, né? Por causa da carne do porco. Aham. Então, era realmente colocado como um pecado, mas não que necessariamente seja um pecado em si, Ah, pois mas sim é. que para a época não era algo recomendado. Sim. Tem a questão lá do cabelo, e essa eu não sei especificamente por quê, de não poder cortar o cabelo e barba, eu acho. Barba eu não tenho Ah, certeza. interessante. Isso do porco eu já tinha ouvido também. Hum, Tem um Creeper, opa, cuidado. Ele é sai daí. pacífico? Eita. Não, não é Sai mais. daí, Creeper, você é besta. Ele é besta. Me arrependo um pouco de ter batido nele, porque parecia que ele, por algum motivo, não estava explodindo enquanto se aproximava de você. Ah, Eu. olha só. O quê? Abóbora. Vai Ah, dar pra testar. abóbora! A gente pode testar! Pois é. Como não tem como correr, não dá pra fazer muito parkour, né? Uhum. Eita! E eu lembrei de outra coisa. A abóbora. Ah, não Não. tem. A abóbora se quebra melhor com espada. Quer dizer, não sei. Acho que pra talhar uma abóbora é melhor uma faca, né? Mas pra quebrar, Aham. é melhor um machado. Hum. Outra coisa que eu acho bem importante de falar. No episódio anterior eu comentei muito sobre aquela questão dos ambientes, né? Aham. Mas eu tive uma conversa com você e também com meu pai. E e eu descobri que, embora eu concorde 100% com o que eu falei, eu também tive uma análise um pouco pessimista na hora. E eu, então, acho que deu uma impressão de que eu falei com uma certa melancolia de tudo isso, porque é uma questão triste. Ser um ambiente assim que, pelo menos na universidade, eu sinto que não é um lugar que eu sou bem-vindo. Mas Existe o contraponto, né? existe. Ao mesmo tempo que existem os casos em que o ambiente atrapalha, existem os casos em que o ambiente ajuda. Uhum. Sim, exatamente. E é muito interessante que eu comentei do caso da minha empresa, da minha empresa que eu trabalho, né? Eu não tenho uma empresa eu mesmo. Mas lá é muito interessante porque toda a cultura do local ela tenta reforçar a disciplina, mas ao mesmo tempo não uma disciplina tão rígida a ponto dela ser muito rigorosa. Na verdade é um clima muito legal lá, o pessoal fica brincando, assim, se falando, se cumprimentando. Uhum. Os meus superiores, por exemplo, eles são muito próximos do resto do pessoal. Então, não tem. Meio que tem uma questão hierárquica no sentido estratégico, né?
Sim, sim. Mas no sentido social, assim, não se tem meio que um orgulho por estar em uma posição e não em outra. Não se tem essa arrogância. Entendo. E, e a empresa tenta cultivar muito algumas virtudes desse tipo. E é interessante como esse ambiente que acaba deixando as coisas muito melhores. Porque uma coisa que eu acho surreal é que nessa empresa a gente tem o costume de depois de terminar o trabalho, todo mundo limpa a sua mesa, né? Mesmo que Aham. não pareça ter sujado nada, a gente ainda limpa, assim, como protocolo. E, e isso somado a essa ideia que a empresa passa, né? Essa disciplina, essas virtudes, acaba se estendendo para outras áreas. Por exemplo, a gente não tem nenhum protocolo fixo para reuniões, por exemplo. Mas toda reunião que a gente vai, os pontos são discutidos de maneira muito pragmática. É tipo, a reunião começa, daí o meu chefe ele bota vários pontos que a gente vai discutir na reunião e metodicamente segue cada um deles. E daí quando eu saio da reunião eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E, Entendi. e, e daí é um contraponto muito interessante, porque na universidade que eu falei que tem essa. Que eu falei que tem esse ambiente que, pelo menos pra mim, eu acho muito ruim, né? É o completo oposto. Uma vez eu tive uma reunião lá referente ao trabalho de conclusão de curso e tinha outros alunos assim, e era uma coisa toda demorada, alguém falava um ponto, daí se perdia no caminho, a reunião acabou e a gente não tinha muita ideia do que fazer. Sim. Eu gosto bastante, na verdade, dessas questões, por exemplo, de que você comentou de sempre limpar a Uhum, mesa, mesmo quando não tá suja. uhum, E várias vezes as pessoas acabam perguntando, poxa, mas qual que é o sentido? Mas a questão é que eu acho que é muito hum, digamos, 99% das vezes não vai ter um sentido. Mas essa uma vai ter, por exemplo, uma vez em que vai acabar fazendo uma diferença que vai compensar tudo. Porque são coisas muito básicas. uhum. Então eu tenho a impressão de que às vezes a gente perde mais tempo e energia questionando algumas coisas e, no caso, não tem como ser prejudicial de forma alguma, Uhum. do que se simplesmente fosse fazer. Pois é, isso mesmo. É verdade, acho que isso também é muito sábio. Ah, outra coisa também é que ah, a questão. Outras questões de higiene também acabam sendo extremamente superiores. Então, o banheiro, por exemplo, da empresa, ele é tipo todo limpo, todo cheiroso. E, e o pessoal leva muito a sério sempre manter a limpeza e tudo mais. E eu acho que higiene é um dos principais fatores para essa questão de do quão convidativo e agradável é de se estar em um ambiente. Uhum, sim. Então é interessante, né? É como se várias dessa filosofia da empresa seguisse fatores meio morais, como por exemplo ser contra essa arrogância, esse orgulho de ter um título superior, né, e tratar o outro mal, também ser contra a preguiça, se higienizar bem, deixar tudo limpinho, esse senso de comunidade, é Hum. tudo uma questão bem moral e acaba trazendo esses benefícios muito bons. Essa questão da disciplina eu acho interessante também. Uhum, Que uma coisa que eu vejo é que, contrário ao que geralmente é estereotipado, na minha visão, a principal questão da disciplina é a satisfação, é o reforço positivo. Então, uhum, geralmente a gente tem a questão do reforço negativo relacionado à disciplina, né? Aquela uhum. disciplina rígida, sendo que na verdade do que eu vejo o que de fato funciona é a resposta positiva. Então, tem até uma questão que eu lembro que
Eu vi bastante na época que pesquisei e vi bastante coisa de academia e tudo mais, Uhum. e dieta, de que a pessoa. Se a pessoa coloca basicamente realmente essa questão extremamente restritiva e foca nesse lado negativo, é muito comum ela colocar na cabeça dela que aquilo é um desafio e não um novo estilo de vida, entende? E Hum. é isso que é importante. Então, por exemplo, a pessoa fala, eu vou emagrecer 9 quilos. Ela não tá pensando em, eu vou mudar o, o meu modo de vida e me adaptar a isso. Ela pensa, eu vou perder 9 quilos e aí depois que eu perder esses 9 quilos, eu vou voltar a fazer o que eu quiser. E é por isso que Sim. tanta gente perde peso e depois recupera, volta até pior. Uhum. Então, essas questões, por exemplo, de refeição livre tem muito a ver com isso, de não tornar algo torturante. Sim. Entendi. Então, eu acho que realmente essa disciplina forçada e basicamente só com reforços negativos, ela na prática não tem um efeito muito positivo e você provavelmente só vai gerar uma antipatia. Uhum. E quando a pessoa, por exemplo, sai, digamos que ela trabalha numa empresa extremamente com essa disciplina rígida, é muito possível que quando ela sair, ela vai fazer tudo ao contrário. Tudo de Aham. forma extremamente indisciplinada, de certa forma até para meio que se vingar Ah, total. e, Isso. e pensar, agora eu sou livre. Sendo que se tiver a questão do reforço positivo, provavelmente aquilo vai meio que gravar na cabeça dela, vai virar o padrão. Aham. Tanto que é como as pessoas às vezes brincam, né, que alguns pais eles são tipo extremamente rígidos nessa questão, tipo que ah, são bem rígidos na maneira que educam o filho, e às vezes o filho, quando ele tipo vai morar sozinho ou algo assim, ele tira todas as regras, né? Vive tipo que nem louco. Tem, é muito mais comum rebeldia também, Uhum. questão de respeito. Sim. E outra coisa. Calma aí, tenho que contar. Meu Hum. cérebro ele é meio mononúcleo. Eu só consigo pensar em algo um de cada vez. Mas o meu pai ele também estava comentando que muitas vezes esse ambiente, além desse senso de comunidade, né, que vai gerando esse ambiente positivo, também ele é muito dependente de um líder que tem esses ideais. Sim, sim. Então, lá na UFSC, como eu contei no último vídeo, não só não se liga muito para crimes, né? Como tipo essa questão do tráfico e pichação, Uhum. mas também às vezes parece que no caso da pichação, por exemplo, é até incentivado, porque com certeza já teve muito tempo para tirarem algumas pichações que eu vejo ali no meu centro. É como se eles vissem como algum tipo de arte ou algo assim. E como, quer dizer, algum tipo de arte que, tipo, ah, faz bem ali, né? Sim, Como se sim. trouxesse algo positivo. Porque. É. Até essa questão do picho, Uhum, eu já. É um assunto um pouco mais polêmico, uhum. mas eu já vi umas questões. Até tinha um negócio do que o Gordox era da pichação. Sim, você que me mostrou e eu tava vendo um documentário uma vez sobre isso e o Gordox apareceu. Sim. E basicamente, de fato, é. A ideia realmente não é que eles mesmos não acham bonito, e a ideia não é ser bonito, a ideia é de fato ser feio, Uhum. ser meio que um protesto. Mas ao mesmo É, tempo, foi o que eu vi no documentário. mas ao mesmo tempo, não acho que isso justifique você depredar a propriedade de alguém e Uhum. você sequer conhece. É, totalmente. E com certeza tem essa questão
de protesto e tudo mais, mas claramente também tem muita questão de simplesmente querer fazer uma graça e querer colocar o próprio nome num lugar, porque Uhum, você vê até em casas de pessoas normais, assim, uhum. que não tem nada a ver e muitas vezes são pichadas e no fim das contas é só uma pessoa inocente que vai lá e tem que comprar tinta e contratar um pintor. É, totalmente. Nossa, quantos mergulhos que eu já dei, né, pra botar madeira. Mas eu concordo com isso. Eu até fiquei bem. Até me surpreendeu bastante quando eu vi nesse comentário. Quer dizer, nesse documentário, né? Sobre essa questão de das pessoas muitas vezes buscarem essa visibilidade e não é necessariamente para ser bonito. Então, é uma coisa que eu acho muito esquisito, porque é como se fosse até um egoísmo muito forte, dependendo do caso, porque você fere a propriedade da outra pessoa, né? Porque você quer protestar e você quer deixar seu nome ali. Sim, acho que é muito a questão da juventude achando que os ideais valem mais do que as pessoas. Uhum. Acho que eu vou fazer assim, rapaz, e depois eu completo. Faz sentido. Eu levei um susto com a cabeça de abóbora. Ih, rapaz, tem um zumbi lá. Ele conseguiu abrigo. Eu lembro que tinha texture pack que tirava esse negócio da cara quando colocava Ah, eu cabeça de lembro. abóbora. Sim. Aí tinha um pessoal que jogava HG e eles jogavam daí com a cabeça de abóbora. Aham. Aí, zumbi. Vem. Ih, se ele me pegar, ele vai queimar. Cê é besta, zumbi, cê é besta. Ele dropa pena, sabia? Por quê? Eu não sei. Ele deve se alimentar de galinha. Talvez, talvez. E aqui a gente vai ter que fazer aquela base de novo, rapaz, que você fez do outro lado. Eu acho que era uma coisa assim, né? Tipo assim, Aham. Aí, madeiro. corta essa É, parte de trás. deixa eu tirar essa cabeça de abóbora. Oh, boa. Aqui não tem que se preocupar com o ângulo, né, do tronco. Uhum, verdade. Eu vou só pegar um pouquinho mais de madeira pra completar isso daí. Mas depois acho que a Uhum. gente pode finalizar o episódio. Mais um Ok. episódio especial com a participação do moço Oliver, que eu espero que venha mais vezes. Eita! As bolas de neve. O barulho é a melhor parte. Uhum. Eu me pergunto muito da onde foi tirado esse som. Ou como ele foi produzido. Então, né? Olha que ponte bonita, rapaz. Sim. Não te dá um sentimento bom? Dá. E o. Teve alguma ideia já pra iluminação dela? Ainda não. Dá pra simplesmente colocar glowstone, né? No, Dá, em dá. algumas das madeiras. Mas não É, sei. eu tô em dúvida se eu boto tocha ou glowstone.
Eu acho tocha meio feio, hein? Entendi. Assim como Pressure Plate, eu não sou um fã de tochas, esteticamente falando. Hum, a gente não sabe a matemática final disso, agora que eu parei pra pensar, né? Vi, Eu não acredito. Primeiro vi. foi um erro de paridade, agora é um erro de múltiplos. Ó, o que dá pra fazer é trazer essa praiazinha mais pra trás. É verdade. Ou levar pra frente, né? Vai ficar assim, rapaz. Eu só tenho que lembrar como que tava do outro no outro. Acho que a gente já fez uma diferença de 4 blocos logo no começo, né? Sim. Beleza então. Não é muito complexo, só empurrar um pouco. Sim. Mas, enfim, o que eu falei antes da questão do líder que o meu pai estava falando, né? É que, de certa maneira, de certa maneira, essa experiência que eu falei que, pra mim, é muito ruim do ambiente, né? Não só por opinião própria de, tipo, não gostar, mas também porque gera toda essa ineficiência, né? Tipo, banheiro sujo, reuniões lentas. Uhum. Eu acho que eu acho que isso acabou me dando um certo aprendizado a mais, pensando tipo nessa questão, porque até chegar nesse ponto eu nunca tinha me dado conta de que o ambiente era algo que impactava tanto, assim, qualquer tipo de grupo, né? Uhum. Então eu acabei aprendendo bastante com isso. Questão de liderança, eu acho algo bem curioso, Hum, porque tem muitos tipos de líder e tem pessoa, tipo, muitas vezes uma pessoa vai achar um líder excelente e outra vai achar ele um líder ruim. É mesmo, isso é meio óbvio, mas o que eu quero dizer basicamente é que existem líderes e existem liderados, de certa forma. uhum, Não é só sobre o líder, é sobre quem compõe o time. Então, acho que por isso também que é muito importante uma boa seleção de equipe. uhum, isso é verdade. Porque E, vai ter vezes que os dois lados são excelentes, só que simplesmente não se complementam. uhum. Vou abrir um pouquinho mais aqui, rapaz. Aham. E é interessante nessa questão. Eu falei pra você que eu acabei desenvolvendo essa maturidade nesses últimos dias de pensar que, tipo, ok, o ambiente é péssimo, mas isso é passageiro e também eu tenho que aprender a lidar com isso, eu tenho que ter essa resignação. E. ah, e ao mesmo tempo eu comecei a ver mais por uma questão prática, né? Pensando, tipo, pô, esse lugar ele tem muito potencial. Eu imagino como que seria ele se tivesse, sei lá, essas normas da minha empresa. Uhum. É, e aí é bom pra você aplicar o que você acredita no que você for encabeçar, né, Uhum, no futuro. total. É, se eu for, tipo, algum líder, assim, de alguma empresa, eu poderia seguir Sim. esses exemplos. Eu vejo, por exemplo, no meu caso, tratando de liderança, eu me dou melhor com líderes que são bem específicos e que separam bem as instruções e as funções. Então, que, por exemplo, algumas vezes se espera que você faça algo mesmo sem ser pedido, sem ser solicitado. Uhum, E é óbvio que tem muita coisa que é óbvia, né? E aí tudo bem, mas ao mesmo tempo, eu por várias vezes
mesmo uma coisa que eu imagino realmente que tenha que ser feito, eu tenho um certo pé atrás de fazer porque eu tenho a ideia de que um, um receio de que ao tentar ajudar eu venha atrapalhar. Uhum. Como eu já tive essa experiência bastante no passado, então muitas vezes acaba que eu não faço algo, deixo de fazer, enfim, e parece preguiça ou simplesmente não ter percebido, mas muitas vezes é realmente de que eu acabo sendo muito cauteloso e prefiro esperar pela ordem em si. Entendi. Então, até mesmo de às vezes acabar fazendo o trabalho de outra pessoa e fazer de uma forma pior. Sim, sim. Entendo. Hum, eu. Mas eu acho curioso que ainda o centro que eu estudo na UFSC, por exemplo, ainda é. Nessa questão ainda tem algumas coisas que são melhores. Eu lembro que a minha irmã tava me contando que, tipo, que um colega dele, ele ia ter aula. Eu acho que eu já falei pra você, mas eu nunca falo em vídeo. E, tipo, estavam Uhum, fazendo uma greve, né? E daí, tipo, alguns estudantes que estavam participando, eles estavam não indo pras aulas, dizendo pros outros não irem. Só que esse amigo da minha irmã, ele foi, tipo, ter aula porque, ele, não, ele quis ter, né? Ele, aham, ele foi até lá pra aula de física dele e, e quando ele disse que queria entrar e, tipo, tipo, disseram pra ele não entrar. Opa! Eita, chegou aqui o homem. Começaram a, tipo, perseguir ele. Porque, tipo, ir atrás pra tentar bater, né? Opa, sai daí, esqueleto, cê é besta. o arco nele tava como item dropado. Vai ter que ser. Opa, foi mal. Eu vou fazer Vai ter que o ser buraco embaixo. me rento. Nossa, o pessoal não viu que a gente teve aquele probleminha, mas isso ia ser como ia Opa, começar o foi vídeo. mal. Sim. A gente no buraco. Rapaz, eu vou fazer uma coisa. Ah, Olha onde eu dormi depois. ok. Depois Mas você. nesse. Opa! Meu Deus do Eita! céu! Não, Ah, momento não! copy! Eu não acredito. Teve um momento copy. Nossa, o momento copy é lendário. Eu depois tenho que, de alguma maneira, botar na descrição o vídeo que a gente tá referenciando. Sim. Mas essa questão aí de greves é realmente muito complicado. O pessoal acaba sendo muito politizado e eu já passei por coisas parecidas. Uhum. Pra ser sincero, nessa parte, quando teve essa greve no meu centro, eu até fiquei impressionado, porque o pessoal, eles. Alguns foram realmente bem. Eles falaram o que estavam fazendo, né? Mas deixaram a gente ter, tipo, livre-arbítrio de, tipo, escolher ir ou não. Aham. E agora, nesse caso, nesse centro, geralmente mais de humanas, assim, mas nesse caso não, nesse foi de física, mas eu ouço muito esses casos, principalmente nos centros de filosofia ou algo assim. Nesse caso foi de física que perseguiram esse amigo da minha irmã. E, e eu não sei se eu te falei o desfecho dessa história. Ele, tipo, perseguiram ele, daí ele deu, tipo, a volta pelo centro e entrou na sala de aula. Ele, tipo, despistou eles e entrou na sala de aula. Teve o happy ending. Teve um happy ending. Mas eu vou dizer uma coisa. Esse cara realmente queria muito ter aula de física, né? Ele queria.
achei um cachorrinho, rapaz. Pior que quando teve greve e na época lá que eu estudava e tal, foi ter aula no sábado depois pra repor. Ah, Aí é duro, né? daí é duro. Aí é duro. Uhum.